Fala galerinha, tudo bem? Vamos falar hoje sobre densidade. Estamos quase fechando a parte de propriedades, né, da matéria, que é o nosso primeiro capítulo, tá bom? A densidade é uma propriedade bem simples, ok? Mas muito importante para a gente, tá? Conceitualmente, ela, né, é bem objetiva. O que seria a densidade? É a relação entre a massa, que é muito fácil de mensurar, né, entre a massa e o volume ocupados pela matéria. Ocupados pela matéria. Não faz muito sentido, né, a gente, por exemplo, falar em densidade para um átomo, para uma molécula, para um íon, tá bom? A densidade, ela é uma propriedade de um conjunto. Tá ok? Então, nós vamos medir densidade para uma amostra de um dado elemento, de uma dada molécula, né? Para um conjunto de íons. Isso pode ser mensurado, tá bom? Então, a densidade, né, essencialmente é isso. É uma relação muito simples, matematicamente falando. Aqui, ó, é a massa dividida pelo volume, tá bom? As unidades mais usuais de massa e volume aqui utilizados, né, seriam unidades de grama por ml ou grama por centímetro cúbico, tá? Que é a mesma coisa, ml, centímetro cúbico são absolutamente iguais, tá bom? Então, essencialmente, né, nós vamos expressar a densidade com essas unidades. Não faz sentido, por exemplo, se eu quero calcular a densidade de uma barra de alumínio, não é? De 20 metros de extensão, não é? Gigantesca, que está em cima de uma carreta. Se eu quiser calcular a densidade daquela barra, eu pego uma amostra pequenininha, meço a massa e o volume por ela ocupado, tá bom? Então, a densidade, não é, de um quadradinho de alumínio vai ser a mesma densidade de uma barra enorme, tá bom? Então, não há necessidade da gente trabalhar, por exemplo, com quilo, tonelada, não há necessidade nenhuma, porque a densidade vai ser a mesma. Então, a densidade da minha amostra, ela pode ser obtida desde que eu tenha uma amostra ali razoavelmente pequena e fácil de ser mensurada, tá bom? Então, essencialmente, é só medir a massa e o volume, ok? A densidade, ela é muito importante para a gente, porque a densidade, ela é uma propriedade específica, nesse caso, para substâncias puras. O que eu estou te dizendo aqui? Não é? O que quer dizer ser uma propriedade específica? Isso quer dizer que a densidade ela pode ser utilizada para identificar uma substância na natureza, tá bom? Da mesma forma que a temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Da mesma forma, por exemplo, eu posso usar esse conjunto, não é? Ao nível do mar, eu tenho uma substância que se funde a 0 grau e que ebulha a 100 graus Celsius. Não é? Uma substância pura que tem essas duas, né, temperaturas bem definidas ao nível do mar, né, 1 atm, é a água. Tá bom? Então, da mesma forma que eu posso usar esse conjunto, a densidade também pode assim, né, ser utilizada. Tá bom? Então, isso é importante. Então, por exemplo, aqui, ó, a densidade do alumínio, né, é de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Tá? A densidade do ouro é de 19,3 gramas por centímetro cúbico. A densidade da água, né, que a gente usa como padrão, vou falar um pouquinho mais dela depois, é de 1 grama por centímetro cúbico. Tá ok? A densidade do chumbo, por exemplo, é de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Então, a densidade é uma propriedade extremamente importante para a gente. Se eu tenho um metal puro, né, vou lá e meço a sua massa, o seu volume, e de repente encontro 19,3 gramas por ml, eu tenho aqui exatamente o ouro como metal a ser identificado. Tá bom? Então, percebam que o ouro tem uma densidade extremamente elevada se comparada aos outros. Não é? O ouro é um dos metais mais densos que a gente tem na tabela periódica, na natureza. Tá?
Tanto que muitos de vocês já devem ter visto filmes, não é? Às vezes o pessoal vai fazer um assalto a banco e aí vão roubar barras de ouro, né? Casa de Papel, por exemplo, e aí nós percebemos a dificuldade em carregar uma pequena barrinha de ouro. Por quê? Naquele volumezinho eu tenho muita massa presente. Não é? Se eu pensar em 1 litro de ouro, 1 litro, não é? Um volume extremamente comum, pequeno, não é? Eu tenho 19,3 quilos de ouro só em 1 litro, não é? Ou seja, é uma massa extremamente, né, alta para aquele volume, tá bom? Então o ouro é um dos metais mais densos que a gente tem. Diferentemente, por exemplo, do alumínio, não é? Provavelmente você já deve ter pegado algum objeto de alumínio, uma esquadria de alumínio, às vezes uma panela de alumínio, e você percebe que ela é leve, não é verdade? Isso quer dizer que naquele volume eu tenho uma quantidade menor de massa. Tá? E aí se eu comparar, por exemplo, o ouro e a água, para o mesmo volume, não é? Sendo comparado, o ouro tem 19,3, não é? Vezes mais massa do que a água teria. Não é? 1 litro de água, pensando isso aqui na densidade igual a 1 litro de água, nós teríamos 1.000 gramas, 1 quilo, não é? Enquanto 1 litro de ouro, nós teríamos 19,3 quilogramas, tá bom? É bem mais alto. Então, a densidade ela é uma propriedade específica e ela é importante para a gente, ok? Então, o que eu tenho também que saber em relação à densidade é que a densidade ela muda com a variação da temperatura. Faz todo sentido, porque se eu tenho um objeto, não é? E o aqueço ou o esfrio, eu não vou ali ter uma variação da sua massa, mas eu vou ter uma variação do seu volume, não é? Ou expansão ou contração, tá ok? Então, vamos falar disso, não é? Exatamente aqui agora, tá? Então, o que eu tenho que saber é como a densidade se comporta com essa temperatura. Mas, para uma dada substância qualquer, não é? Para eu saber a densidade em cada uma das temperaturas que pode ser, né, analisada, eu teria uma tabela. Não tem como, né, a gente guardar tudo isso. Então, a densidade, ela varia com a temperatura. Varia com a temperatura. Ok? No geral, temos a seguinte relação, tá bom? Então aqui, ó, eu vou montar um gráficozinho para a gente trabalhar um pouquinho. Aqui eu tenho, não é? A temperatura e aqui eu tenho a minha densidade, tá bom? Então, como é que a densidade muda com a temperatura? No geral, ela vai se comportar assim, ó. Você tem ali uma substância, né? Inicialmente a sua densidade foi medida, e aí quando eu aqueço, aqui, ó, densidade é massa sobre volume. Quando eu aqueço os materiais, ocorre uma expansão. E se ocorre uma expansão, uma dilatação, não é? A gente estuda muito isso na física, a dilatação linear, né? Não linear e tudo mais. Mas se eu aqui aumento o volume, a densidade o quê? Diminui quando a minha massa é constante. Então, o que nós vamos ter é exatamente esse comportamento aqui, ó. Se eu tiver um sólido e aquecê-lo, ele vai dilatar, o volume vai aumentar, a densidade vai diminuir. E aí esse sólido vai sendo aquecido, 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 até que, pum, o sólido se funde, ok? E quando ele se funde, a densidade, da mesma forma, ela diminui, ok? E aí você aquece um líquido, ele dilata, a densidade diminui, ok? Então aqui eu tenho um líquido. E aí, de repente, claro, esse líquido, ok? Ele vai vaporizar, e aí, portanto, você vai ter a fase gasosa, né, que vai ser muito menos densa do que a fase sólida e líquida, tá bom? Então, essencialmente, o que eu vou ter para, né, as substâncias é esse comportamento. A densidade do sólido ela é maior que a densidade do líquido, que é maior que a densidade do estado gasoso, tá? Então,
É isso que nós vamos encontrar no geral, exceto uma substância. Não é? A água é uma substância que tem um comportamento um pouco anormal. Okay? Quando eu pego, não é, as outras substâncias como um todo, eu percebo que o sólido, não é, dessas substâncias afundam no meu líquido. Então, se eu pegar uma barrinha de ferro, não é, e mergulhar no ferro líquido, ok? Por exemplo, essa barrinha nele afundaria. Na água, quando eu analiso o gelo, que é água sólida, o gelo afunda na água? Não é? Ele não afunda. Então, a água vai ter um gráfico um pouquinho diferente desse. Tá? Eu vou desenhá-lo agora para vocês. Então, aqui eu apago e aqui eu já vou fazer direto para vocês o gráficozinho, tá, da água. O que a gente observa para a água? A gente observa, já sabemos que a densidade do sólido, aqui da água sólida, né? Estou falando da água, ok? A densidade do sólido, ela é menor que a densidade do líquido. Tanto que o gelo, ele não afunda na água. Se ele não afunda é porque ele é menos denso, tá? Então, para a água nós vamos ter esse comportamento, ok? Aqui, ó. Nós temos a água sólida, e aí eu aqueço o gelo de lado, mesmo esquema, tá? Então, a densidade do sólido diminui. Mas quando a água se funde, a água líquida, ela é mais densa do que a água sólida. Então, nós vamos ter esse comportamento para a água, ok? Então, aqui, a água líquida. Então, vamos lá, com calma, ok? O que eu percebo? Que ao aquecer o sólido, a densidade diminui, porque o volume aumenta, ele está sendo dilatado, ele está expandindo. Isso é absolutamente normal, tá bom? Depois ele se funde, e aí a densidade do líquido é maior do que a do sólido, tá bom? Já sabemos isso, porque a água sólida, ela flutua na água líquida, o gelo flutua na água. Tá? Agora, tem uma coisa estranha aqui. Eu percebo esse intervalo aqui, ó, esse intervalo até esse ponto, tá? A água, ela tem um comportamento um pouco diferente, tá? Para outra substância, e aqui também eu percebo no caso do gelo, o aumento da temperatura faz a densidade diminuir. Nesse intervalo de tempo que vai de 0 graus Celsius, tá? Até 4 graus Celsius, eu observo um aumento na densidade, tá bom? Então, isso aqui é um comportamento inesperado. Agora, o porquê disso é o que a gente vai falar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, por que o gelo sólido ele é menos denso que o gelo líquido? Exatamente pela organização das moléculas de água na fase sólida, tá? Quando eu tenho a água sólida, sólida. Quando eu tenho a água sólida, as moléculas de água se orientam no espaço de tal forma a formar aqui entre si um arranjo hexagonal. Então, as moléculas de água, elas formam hexágonos. E quando a gente rabisca um pouquinho esses hexágonos aqui, ó, cada bolinha seria uma molécula de água. E aí elas estão interagindo entre si aqui, ó. Então, eu formei um hexágono aqui, formei um outro hexágono, e aqui eu formei outro. Ó. O que eu percebo aqui? Que nessa organização, que as moléculas de água adquirem no cristal, aqui existe uma grande quantidade de espaço vazio. O arranjo dessas moléculas no estado sólido, ele é mais volumoso do que no líquido. Isso faz com que o volume seja maior e a densidade seja menor. Então é isso que vai justificar o sólido ser menos denso que o líquido. O arranjo espacial, ele tem grande quantidade de espaço vazio, tá bom? Beleza. Agora, nesse intervalo de 0 a 4 graus, por quê? Quando eu começo a fundir a água sólida, começa a passar para o estado líquido. Tá? Essa rede
ela começa a se desfazer. No estado, na fusão, você enfraquece as interações, rompe grande parte, né, dessas interações que existiam, mantendo aqui essa organização, mas ainda as moléculas interagem fortemente entre si. Então, eu vou desfazer essa rede. Só que no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, aqui para a água, tá? Nesse intervalo, ainda existem cristais. Esses cristalzinhos, né, hexagonais, eles não são completamente desfeitos na fusão. Então ainda restam alguns cristais. Então nesse intervalozinho, ao aquecer, você começa, né, a desfazer os cristais que restam. Você começa a diminuir o espaço vazio. E, portanto, diminuindo o espaço vazio, você tem uma diminuição do volume e um aumento da densidade. Tá? Então, ainda existem cristais a serem desfeitos. A serem desfeitos. Então, nesse caso, densidade é massa sobre volume. Se eu estou desfazendo esses cristais, né, o espaço vazio vai diminuindo. Né? Isso quer dizer que, que o volume vai diminuindo e a densidade vai o quê? Aumentando. Tá bom? Então é isso que eu observo nesse intervalo. Quando eu chego a 4 graus Celsius, ok? Aqui, ó, todos os cristais foram desfeitos. Todos os cristais são, né, destruídos. E aí, se esses cristais são destruídos, a partir desse ponto para frente, a água se comporta como se comportaria no estado sólido, como se comporta no estado sólido e como qualquer outra substância. Você aqueceu, ela expande e simplesmente, ao aumentar o volume, a densidade diminui, que é o que eu enxergo. Tá bom? Então a água tem esse comportamento anômalo e ele é muito importante para a gente. Tá bom? Então, em relação às substâncias puras e à água, para a densidade, é exatamente isso aqui que a gente tem, né, a ser dito. Tá bom? E aí, vamos para o próximo quadro, onde a gente fecha a densidade e essa propriedade já foi dada. Ok? Então, vamos lá. Agora, eu falei sobre substâncias puras, não é? E se eu estiver falando de misturas, ok? Da mesma forma que eu não posso determinar ponto de fusão e ponto de ebulição para misturas, porque elas apresentam faixas, não é? E essa faixa ela muda com a composição da minha mistura, a densidade para misturas também vai funcionar da mesma forma. Então, para misturas, a densidade não pode ser analisada, ok? Eu não posso identificar nunca uma mistura pela sua densidade, tá? Então, não pode ser analisada, pois, ok? Ela varia com o tipo de mistura, tá? Com o tipo e com a composição. Então, isso é importante da gente entender. A composição vai mudar consideravelmente a densidade. Então, presta atenção no gráfico que eu vou fazer. Aqui, ó. Eu vou trabalhar com esse gráfico aqui. Então, eu vou ter aqui densidade. E aqui, deixa eu trabalhar com um gráficozinho menor. Aqui eu vou ter, aqui, ó. Vamos imaginar uma mistura qualquer. Aqui, ó. Eu tenho uma mistura de A mais B. 2 componentes, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou ter um gráfico de porcentagem do A. Porcentagem do A poderia ser porcentagem do B. Então, aqui, ó, 0 e 100. Presta atenção, presta atenção. Eu tenho uma mistura de A e de B. Legal. Você concorda comigo que se eu tenho 0% de A na minha mistura, isso quer dizer que só existe B, não é verdade? É. Então, eu tenho aqui, ó,
a densidade do B. A densidade do B. Faz sentido, não é verdade? Então, se eu tenho 100% de A, eu tenho a densidade de quem? A densidade do A, ok? O que eu estou supondo aqui nesse gráfico? Eu estou supondo aqui, né, que a densidade do A é maior que a densidade do B. Concordam comigo? Certo? A densidade do A é quando eu tenho 100% de A. A densidade do B é quando eu não tenho A. Então, estou supondo aqui que a densidade do A é maior. Poderia ser menor, depende do que eu tenho ali, tá? Então, eu estou supondo isso. Quando eu misturo esses componentes, né, A e B, o que eu tenho é exatamente esse comportamento. E, gente, isso aqui não é linear, tá bom? Estou fazendo uma retinha só para a gente analisar qualitativamente. O que eu tenho é esse comportamento aqui, ó. O que eu tenho é esse comportamento. O que eu percebo aqui? Se eu tenho um componente B menos denso, se eu coloco alguém mais denso que ele, que é o A, a densidade ela vai aumentando à medida que eu coloco o A, até o momento onde eu só tenho o A e a densidade é igual a ele. Se eu partir do meu sistema no qual eu só tenho o A e for colocando o B, que é menos denso que o A densidade ela começa a diminuir, a densidade da mistura, né? Ela começa a diminuir até que ela se assemelhe tanto à densidade de B quanto à densidade de B quando ele for zero, tá bom? Então eu percebo que quanto mais desse componente, mais próxima a densidade será dele. Quanto mais desse componente, mais próxima a densidade vai ser dele, tá? Não é uma função linear, então eu não posso dizer que quando eu tiver 50% de cada um, vai ser metade das duas densidades somadas, tá? Não é bem por aí. Então, a gente, né, tem exatamente essa relação. Quando você, né, tem misturas, a densidade ela vai mudar e ela varia conforme a composição da mistura que você tem sendo analisada. Combinado? Então, é isso, galerinha. Se você tiver que calcular a densidade das misturas, tá? A densidade da mistura vai ser a massa do A mais a massa do B dividido pelo volume de A mais volume de B. Massa total sobre volume total, tá bom? Essa é uma formazinha bem simplificada para a gente trabalhar com isso, ok? Ou que a densidade da mistura é igual, né, a densidade do A vezes a sua porcentagem, mais a densidade do B vezes a sua porcentagem, dividido por 100. Tá? É uma formazinha que também me permite trabalhar com isso. Mas são fórmulas simplificadas, tá bom? Porque a dinâmica dessa curva ela é muito mais complexa do que parece. Não é uma função linearizada, tá bom? Então é isso, galera. Boa aula para vocês. Valeu, até a próxima.